Era uma tarde quente e abafada quando recebi a notícia. A carta estava amarelada, como se tivesse sido guardada por décadas, e o envelope, um tanto gasto, parecia ter sido escrito em um tempo distante, um tempo que agora estava prestes a me alcançar. Eu estava em um momento tranquilo da minha vida, longe dos horrores e mistérios que costumava ouvir falar, até aquele dia. Após anos de ausência, minha tia-avó, que eu mal lembrava, havia falecido. Ela morava em uma cidadezinha isolada no interior, um lugar que poucas pessoas conheciam, onde o tempo parecia ter parado. A carta era formal, mas trazia um peso inexplicável. Nela estava escrito que ela havia me deixado uma casa antiga, que por algum motivo nunca havia sido vendida, apesar de sua localização remota e da estrutura cada vez mais deteriorada. Casa para quem quiser morar, ou vendê-la como desejar. Essa era a única instrução. Não havia mais detalhes e não conseguia entender o que me motivaria a aceitar a herança, especialmente porque nunca tinha tido muito contato com minha tia-avó. Mas, como muitas vezes acontece, o peso da responsabilidade me impulsionou a aceitar a herança e fazer o que deveria ser feito, ir até lá, ver a casa e decidir o que fazer com ela. Eu sabia que a cidade era pequena, quase não figurava no mapa. A maioria dos habitantes tinha o mesmo sobrenome que a minha família, e, como todo pequeno povoado, a vida ali parecia viver de acordo com tradições antigas. Algo em minha intuição, no entanto, me dizia que havia mais do que aparentava. A casa era uma construção sólida, com um estilo arcaico, como se tivesse sido feita para resistir ao tempo e a todas as mudanças do mundo lá fora. Com suas paredes de pedra, janelas altas e portas pesadas, parecia que estava em outra era. E quando cheguei à cidade, notei um olhar curioso nos habitantes. O silêncio reinava por ali, e os poucos moradores com quem conversei pareciam fazer questão de me evitar. Não entendia, mas o clima pesado me fazia questionar por que ninguém mais se aventurava a comprar ou até mesmo morar naquela casa. A visita à casa foi breve. Ao abrir a porta, a sensação de desconforto tomou conta de mim de imediato. O ar estava parado, como se a casa estivesse esperando por alguém, mas ao mesmo tempo recusando-se a aceitar. O cheiro de mofo e madeira antiga era forte, e um estranho sentimento de ser observado me consumia. Nada estava realmente fora do lugar, mas algum detalhe insignificante que eu não conseguia identificar, tornava tudo estranho demais. O silêncio dentro dela era absoluto, quase opressor, como se a casa estivesse em um estado de suspensão, aguardando algo acontecer. No dia seguinte à minha chegada, resolvi dar uma volta pela cidade. O calor da tarde parecia mais sufocante do que eu lembrava. As ruas, largas e vazias, davam uma sensação de abandono, como se os moradores estivessem em algum lugar onde eu não podia alcançá-los. Alguns, quando notavam minha presença, rapidamente voltavam para suas casas, evitando qualquer tipo de interação. Decidi parar em uma pequena loja no centro da cidade. O proprietário, um homem de cabelos grisalhos e aparência cansada, parecia surpreso ao me ver. Seu olhar era duro, quase desinteressado, mas algo em seu comportamento indicava que ele me reconhecia de algum lugar. Ele hesitou por um momento, antes de me cumprimentar com um aceno seco. "Você é o sobrinho da tia Iracema, não é?" Ele perguntou, como se fosse uma afirmação mais do que uma dúvida. Respondi afirmativamente, tentando parecer o mais amigável possível, apesar da sensação de estar sendo observado. "Ah, a casa dela. Bem, é uma casa antiga, mas você deve saber disso. Todo mundo que se arrisca a morar lá acaba indo embora logo. Algo no ar. Sabe, é melhor deixar ela do jeito que está. A cidade tem suas tradições, e certas coisas é melhor não mexer." O tom dele era baixo, quase como se estivesse sussurrando, mesmo que estivéssemos sozinhos. O que mais me incomodou foi o fato de ele ter falado sobre mexer na casa. A casa era minha agora, por direito, e ele parecia ter medo até de mencionar o que realmente estava acontecendo ali. Fiquei com a impressão de que ele não estava falando apenas sobre a casa, mas sobre algo maior, algo que não se podia controlar ou explicar. Saí da loja com a sensação de que havia mais por trás daquela cidade e daquela casa do que eu estava percebendo.
No entanto, minha curiosidade não me permitia voltar atrás. No mesmo dia, decidi voltar para a casa da tia Iracema. Quando cheguei lá, uma estranha neblina começava a se formar ao redor das árvores no jardim. Algo estava diferente. Ou talvez fosse apenas minha mente começando a criar fantasias sobre um lugar tão solitário e esquecido. Ao entrar na casa, algo me chamou a atenção imediatamente. O relógio de parede que estava parado parecia ter os ponteiros apontados para exatamente as 3h da manhã. Isso não fazia sentido. O relógio sempre esteve parado desde que entrei pela primeira vez, mas agora parecia ter uma presença quase palpável. Eu sabia que o relógio estava quebrado, mas ainda assim, o fato de estar naquele horário específico, no momento em que algo parecia prestes a acontecer, me deixou inquieto. Passei a tarde andando pelos cômodos vazios, ouvindo cada rangido das madeiras antigas, sentindo cada sombra que parecia se mover pelos cantos. No entanto, o que mais me deixou desconfortável foi um som peculiar que comecei a ouvir, bem baixo no início, como uma respiração ofegante vindo do andar superior. Era como se alguém estivesse lá, mas não havia ninguém. O som parecia se intensificar a cada segundo, como se estivesse me chamando para cima, para onde eu não queria ir. Com o coração batendo mais rápido, finalmente tomei coragem e comecei a subir as escadas rangentes. O som ficou mais forte à medida que eu subia, até que parecia que algo, ou alguém, estava esperando por mim no topo. Mas, ao chegar ao último degrau, tudo ficou em silêncio novamente. O que mais me perturbou foi que, ao olhar ao redor, nada parecia fora do lugar. Nenhuma porta aberta, nenhum sinal de alguém. Tudo estava quieto, e no entanto, eu sabia que havia algo mais. A respiração ofegante cessou, mas o ambiente parecia mais pesado, mais denso. Como se de alguma forma, eu tivesse invadido um espaço onde não deveria estar. Eu estava prestes a dar meia volta, quando algo fez o chão tremer levemente, e um sussurro veio de algum lugar obscuro da casa. O que eu ouvi, sem dúvida, foi um nome. O meu nome. Naquela noite, eu não consegui dormir. O relógio parado me incomodava mais do que eu queria admitir, e os sussurros vindos do andar de cima ainda ecoavam na minha mente. Algo estava errado, muito errado. Decidi que iria investigar a casa mais a fundo, ainda que, lá no fundo, uma parte de mim soubesse que não deveria. Mas a curiosidade e o sentimento de que algo importante estava prestes a acontecer me impulsionavam para frente. Antes de descer para o andar de baixo, passei novamente pela sala onde o relógio estava. Uma sensação estranha tomou conta de mim, e então, sem entender bem o motivo, toquei os ponteiros do relógio, tentando movê-los. O que aconteceu a seguir foi algo que não consigo explicar até hoje. O toque dos meus dedos causou uma vibração no ar, uma espécie de choque elétrico que percorreu todo o meu corpo, fazendo com que o cabelo na nuca se arrepiasse. A sensação foi tão intensa que recuei rapidamente, deixando o relógio intacto novamente. Contudo, assim que dei um passo para trás, uma sombra passou rapidamente diante de mim, tão escura que parecia engolir a luz ao seu redor. Eu me congelei. Nunca fui uma pessoa supersticiosa, mas não pude negar o que vi. A sombra parecia contornar as paredes da sala, sem forma definida, mas com um movimento fluido, como se estivesse buscando algo. Meu coração começou a bater mais rápido, e por um momento eu quase decidi correr dali, mas a sombra se moveu tão rapidamente que foi impossível acompanhar. Ela desapareceu no corredor que levava aos fundos da casa, em direção a uma porta que até então eu não havia notado com atenção. O que mais me incomodou, no entanto, foi o que aconteceu depois. Depois da sombra desaparecer, tudo ficou em silêncio absoluto. Mas ao mesmo tempo, havia uma sensação palpável de que o ar estava mais denso, mais quente, como se alguma presença invisível estivesse se aproximando. O silêncio foi interrompido por um som fraco, como o som de uma cadeira rangendo, seguido de uma risada abafada e distante. A risada parecia vir do fundo da casa, mas ao mesmo tempo parecia se originar de dentro da minha própria mente. Era uma risada que, embora não fosse audível, parecia ressoar com um tom maligno, uma gargalhada cheia de sofrimento e tormento. A sensação de ser observado tomou conta de mim.
Um medo irracional se apoderou de minhas pernas e, por um momento, quase não consegui me mover. Respirei fundo, tentando afastar a ansiedade crescente. Eu sabia que aquilo não era normal, mas a parte racional da minha mente tentava me convencer de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação, ou do estresse causado pela estranheza do ambiente. Decidi seguir até o fundo da casa, onde o som da risada parecia mais intenso. Cada passo que eu dava parecia aumentar a pressão no meu peito, e o som da risada se intensificava, até se transformar em algo horrível. Era como se estivesse ouvindo o sofrimento de centenas de pessoas ao mesmo tempo, um eco constante de dor e desespero. Quando finalmente alcancei a porta do fundo, algo em mim hesitou. Era uma porta pequena, com uma pintura desgastada e uma fechadura enferrujada. O ar ao redor dela parecia gelado, e eu podia ver minha respiração se condensando na frente do meu rosto. Coloquei a mão na maçaneta e, ao girá-la, a porta se abriu com um rangido assustador, revelando um corredor estreito e mal iluminado. A luz do lado de fora da casa mal penetrava naquele espaço escuro e úmido, mas o suficiente para eu perceber que algo estava ali, algo que me observava. Foi quando olhei para o final do corredor que algo realmente me assustou. Uma figura, meio nebulosa, apareceu à minha frente. Um vulto indistinto que parecia estar esperando por mim. A figura era alta, e embora eu não conseguisse distinguir muitos detalhes, o que mais me incomodava era a sensação de que ela conhecia meus medos mais profundos. Ela estava imóvel, como se não fosse uma pessoa, mas uma presença. O ar ao redor dela parecia distorcido, como se a própria realidade fosse afetada. E antes que eu pudesse reagir, um som grave e pesado reverberou pelo corredor. A figura se moveu, mas não na direção de onde eu estava. Ela caminhava lentamente, com passos arrastados, como se estivesse indo embora. No entanto, o que aconteceu depois foi ainda mais perturbador. A figura, ao chegar ao final do corredor, desapareceu no ar, como se nunca tivesse estado lá. Eu fiquei paralisado. O medo tomou conta de mim e, por um instante, só consegui ouvir o som do meu próprio coração batendo. O que eu havia visto não era algo que poderia ser facilmente explicado, e a sensação de ser observado se intensificou. Eu sabia que o pior ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram, a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável. Mesmo durante o dia, quando o sol brilhava forte, havia uma estranha opacidade no ar, como se a casa absorvesse a luz ao invés de refleti-la. Passei a notar detalhes que antes haviam passado despercebidos. As rachaduras nas paredes pareciam se estender a cada dia, formando padrões que, à medida que os observava, pareciam formar palavras. Mas quando tentava me aproximar para tentar entender, as fissuras se fechavam, como se a própria casa estivesse brincando com a minha mente. Mas o que mais me inquietava eram os sons. Durante a noite não havia apenas o som de passos arrastados pelos corredores ou a risada distante. Agora, eu ouvia conversas sussurradas, vozes baixas e indistintas que se espalhavam pela casa, parecendo sair das paredes, do chão, do próprio ar. Às vezes, conseguia entender algumas palavras, como se as vozes estivessem tentando me chamar, me avisar sobre algo. Outras vezes, eram frases sem sentido, mas que provocavam uma sensação crescente de desespero. Naquela noite, após horas de tentativas infrutíferas para dormir, decidi investigar mais a fundo. Algo me dizia que as respostas estavam escondidas em algum lugar da casa. O medo estava me consumindo, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sentia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Voltei ao andar de cima, onde eu havia visto a sombra pela primeira vez. O corredor estava escuro, e a luz do lado de fora era fraca, mas ainda suficiente para revelar a silhueta das portas. Passei por uma delas, e uma sensação de arrepio percorreu minha espinha. Era a porta que não havia aberto antes. A porta pequena, com a pintura desgastada. A fechadura estava quebrada, e o vento a fazia balançar suavemente. Era como se estivesse me convidando a entrar. Quando empurrei a porta, ela se abriu com um rangido pesado, revelando um pequeno quarto. A luz era fraca, e a atmosfera parecia opressiva, como se algo estivesse adormecido ali, esperando para ser acordado. O que mais me chamou a atenção
Foi a mobília simples, mas com um toque peculiar. Uma cadeira estava virada, como se alguém tivesse se levantado abruptamente. Na parede havia uma foto, emoldurada com cuidado, mas já com as bordas amareladas pelo tempo. Era uma foto de uma mulher, mas algo na imagem parecia errado. Seus olhos estavam vazios e o sorriso parecia forçado, como se tivesse sido tirada à força. O pior era que, quando olhei para a foto, senti um calafrio percorrendo meu corpo. A mulher na foto não era minha tia-avó, mas havia algo nela que me parecia familiar, como se eu a conhecesse de algum outro lugar. O meu instinto me dizia para sair dali, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma sensação estranha tomou conta de mim. O quarto parecia se esticar e se distorcer, e as sombras ao redor de mim começaram a se mover de maneira anormal. O ar se tornou espesso, e a temperatura caiu abruptamente. Foi quando algo quebrou o silêncio. Um grito. Não um grito humano, mas um grito de algo. Mais profundo, mais primitivo. Um som que veio do fundo da casa. Um grito desesperado, como se alguém estivesse sendo torturado, ou como se a própria casa estivesse chorando de dor. O som reverberou pelas paredes e senti meu estômago revirar de medo. Sem pensar, corri até a porta, mas, ao chegar na entrada do corredor, percebi que a casa estava diferente. As paredes, que antes pareciam sólidas, agora estavam se contorcendo, como se a própria estrutura estivesse viva. O chão rangia sob meus pés, e uma sensação de claustrofobia me envolvia. A luz estava fraca, mas ainda assim, algo brilhou à minha frente. Era uma pequena caixa de madeira, meio enterrada no chão. Estava parcialmente escondida, e a parte superior estava coberta por camadas de poeira. Quando a puxei para fora, senti um peso inexplicável. Ao abrir, encontrei uma série de cartas antigas, todas amareladas e desgastadas. O que mais me assustou, no entanto, foi o nome que estava escrito na capa da caixa. Iracema, 1927. Eu sabia que essas cartas pertenciam à minha tia-avó, mas ao ler a primeira, uma sensação gelada me percorreu. A carta falava sobre um culto secreto na cidade, algo que minha tia-avó havia sido forçada a participar. As palavras eram desordenadas, quase delirantes, como se ela tivesse sido forçada a escrever sob coação. A cada carta que eu lia, o terror tomava conta de mim, até que, na última, ela mencionava uma entidade conhecida apenas como o Vigilante, uma força invisível que habitava a casa, que se alimentava dos medos mais profundos de quem ousasse entrar nela. Com os olhos tremendo, eu terminei de ler a última carta. A última frase me congelou de medo. O Vigilante está esperando por você. Você será o próximo. Naquele instante, eu ouvi novamente o som dos passos. Só que agora, eles vinham diretamente na minha direção. Eu estava em choque. As cartas, aquelas palavras delirantes escritas por minha tia-avó, se tornaram o ponto de partida para uma verdade que eu não queria encarar. O Vigilante, a entidade que ela mencionava, parecia real. Algo na casa estava me consumindo, e eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas fruto do medo. Eu sabia que não podia mais ignorar a verdade. A casa não era apenas velha e esquecida. Ela estava viva e estava me observando. O som dos passos se aproximava cada vez mais, mas eu não conseguia me mover. A pressão no ar estava insuportável. O corredor à minha frente parecia se esticar para sempre, como se fosse um túnel sem fim, e as sombras se distorciam, formando figuras humanas, mas com contornos irregulares, como se a própria realidade estivesse se quebrando. Foi então que eu vi. No final do corredor, o ar se distorceu e, antes que eu pudesse reagir, uma figura apareceu. Não era uma pessoa. Era uma presença que se formava no ar. Uma figura esquelética, com olhos que pareciam brilhar como brasas, e uma boca que se estendia de orelha a orelha, como um sorriso cruel e eterno. O Vigilante. Eu podia sentir a malícia que emanava dele, a sensação de que ele conhecia todos os meus pensamentos, todos os meus medos. Era como se ele fosse uma extensão de minha própria mente, algo que eu não podia controlar. Eu fiquei paralisado, encarando aquela figura monstruosa, incapaz de me mover, de gritar. O ar estava denso,
e eu podia ouvir os sussurros vindo das sombras, dizendo meu nome, como se todos na casa estivessem se preparando para me arrastar para o abismo. A figura no corredor começou a se aproximar, seus passos pesados ecoando na casa silenciosa. Cada movimento dela parecia fazer a casa tremer, e as paredes pareciam se fechar ao redor de mim. Você não deveria ter vindo, disse a entidade com uma voz que parecia vir de dentro de minha própria cabeça, fria e implacável. Agora, você pertence a mim. O pânico tomou conta de mim. As palavras não faziam sentido, mas a verdade era inegável. Eu estava preso naquela casa, na sua teia de mistério e terror. Não havia saída. A casa, ou o que quer que estivesse ali, não me deixaria ir. Eu queria correr, mas as pernas não respondiam. Eu queria gritar, mas minha garganta estava seca. Você será o próximo, como todos os outros antes de você. A voz sussurrou. Eles sempre voltam, sempre ficam. O vigilante nunca os deixa partir. Foi então que eu percebi a verdade. O que eu estava vivendo não era um pesadelo. A casa, a entidade, o vigilante, tudo fazia parte de um ciclo. Um ciclo que se repetia. Uma maldição que se passava de geração em geração, como um fardo que não podia ser quebrado. Minha tia-avó havia sido apenas mais uma vítima, e eu agora seria a próxima. O vigilante avançou, seus olhos flamejantes fixos em mim. Eu podia sentir a dor se aproximando, como se minha alma estivesse prestes a ser arrancada de dentro de mim. Eu tentei fechar os olhos, tentar me afastar de tudo aquilo, mas não consegui. Ele estava ali, a uma distância perigosa, e o medo me paralisava mais do que qualquer coisa. De repente, uma onda de dor atravessou meu corpo, como se cada célula estivesse sendo consumida por dentro. Eu gritei, mas não sabia se o grito era real ou se estava sendo gerado pela minha própria mente, em um estado de puro pânico. As sombras ao redor de mim se agitaram, e pude ver os rostos distorcidos de antigos moradores da casa, todos presos ali, como se estivessem aguardando algo. Eu estava prestes a desmaiar, a perder a consciência, quando uma ideia repentina surgiu em minha mente. Eu lembrei das cartas, das palavras escritas por minha tia-avó sobre o vigilante se alimentar dos medos. E foi nesse momento que eu percebi: a única maneira de derrotá-lo seria enfrentá-lo, confrontando o meu próprio medo. Eu precisava quebrar o ciclo, interromper a maldição que havia sido passada. A presença no corredor se aproximava ainda mais, mas agora, com uma força renovada, consegui me mover. Eu dei um passo à frente e a casa inteira pareceu reagir. O ar ficou mais denso e o próprio chão parecia tremer sob meus pés. A figura à minha frente ficou mais nítida, seus olhos cada vez mais brilhantes, como duas brasas incandescentes. Você não pode escapar, ele disse, sua voz profunda, como se viesse de um abismo. Mas algo em sua presença começou a vacilar. As sombras que o envolviam pareciam começar a se dissolver. Eu não sou mais seu prisioneiro, eu disse, a voz tremendo, mas firme. A reação do vigilante foi imediata. Ele avançou em minha direção, mas agora, ao invés de me amedrontar, eu senti uma onda de coragem me invadir. Eu sabia o que tinha que fazer. Eu devia enfrentar o que ele representava: o medo, o terror e a maldição. E foi nesse momento, ao encarar o vazio nos olhos da entidade, que a verdadeira luta começou. Você nunca vai me controlar, eu gritei, sentindo o peso do medo e da raiva se fundirem em um único impulso. Eu dei um passo à frente, e por um momento, o vigilante hesitou. Mas então, tudo ao meu redor começou a se desintegrar, e a casa, com seus rostos torturados e paredes gemendo, começou a desmoronar. O mundo ao meu redor estava desmoronando. As paredes da casa, que antes estavam firmes e imponentes, agora pareciam se desfazer, dissolvendo-se em uma poeira sombria que pairava no ar, formando uma neblina espessa que parecia me engolir. O chão tremia sob meus pés, e as sombras que antes eram meros reflexos da noite, agora se tornavam entidades que se esticavam e retorciam, como se estivessem tentando me capturar. O vigilante, aquela entidade horrível que havia me perseguido e me assombrado, agora estava diante de mim, mas sua forma estava em constante mudança. Ele não era mais a figura esquelética de antes, mas algo ainda mais estranho e ameaçador.
Seu corpo parecia se distorcer, como se não fosse feito de carne e osso, mas de pura escuridão, um vórtice de sombras que se arrastava em minha direção. Você não pode escapar, ele disse, sua voz ecoando de todos os cantos da casa, como se fosse a própria casa falando. Mas eu não podia mais recuar. Eu sabia que não havia mais caminho de volta. Com o coração batendo descontroladamente e a respiração difícil, dei um passo à frente, tentando manter a coragem. O medo estava lá, claro, mas agora ele era diferente. Não era mais o medo de ser atacado ou destruído, mas o medo do desconhecido. O medo de que eu não tivesse controle sobre o que acontecia ao meu redor. De repente, tudo ficou quieto. O som da casa desmoronando, a presença do vigilante, tudo cessou. Eu estava de pé em um vazio escuro, rodeado apenas pela neblina que pairava no ar. O ambiente estava quieto demais, como se o tempo tivesse parado. Foi aí que percebi algo que me fez gelar por dentro. Eu não estava mais na casa, ou pelo menos não da forma como conhecia. A neblina começou a se dissipar lentamente, e à medida que isso acontecia, o que eu vi me deixou sem palavras. Eu estava de volta à entrada da casa, no mesmo ponto em que havia começado. A porta estava ali, exatamente como estava antes. O relógio na parede estava parado, seus ponteiros apontando para as 3:00 da manhã, exatamente como na primeira vez que entrei. As rachaduras nas paredes, as sombras, tudo estava de volta ao seu lugar, mas havia algo de diferente. O ar estava mais pesado, mais denso, e uma sensação de déjà vu me invadiu. Olhei ao meu redor, procurando respostas. Algo não estava certo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu sabia que tinha enfrentado o vigilante, mas, de alguma forma, a sensação de que estava preso ali, naquela casa, nunca havia desaparecido. Estava como se a casa, ou o que quer que estivesse ali, estivesse me atraindo para um ciclo sem fim. Eu não conseguia mais distinguir o que era real e o que era parte da maldição. Talvez eu estivesse preso no próprio pesadelo que a casa havia criado. A porta estava fechada atrás de mim, e por um momento eu hesitei. Tentei entender o que estava acontecendo, mas não havia tempo. Um som suave começou a se formar na sala, um sussurro, baixo, mas claro. Era o mesmo som que eu havia ouvido antes, o sussurro que parecia vir das paredes. O nome foi sussurrado mais uma vez. Você nunca vai embora. O sussurro dizia. O vigilante está sempre esperando. Ele nunca te deixará partir. O terror me consumiu novamente, mas agora havia algo ainda mais perturbador. Não era apenas o medo do que poderia acontecer, mas o medo de saber que, talvez eu nunca mais conseguisse escapar daquela casa. Eu tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. As paredes estavam se fechando novamente e as sombras começaram a se esticar, como se estivessem se preparando para me engolir. De repente, eu ouvi algo que me fez parar. Um som vindo de dentro da casa, de algum lugar profundo. Era um barulho leve, quase imperceptível, mas que eu reconheci imediatamente. Era o som de um relógio, marcando o tempo, mas esse relógio estava diferente. Ele não estava parado, como antes. Agora, ele estava funcionando, com os ponteiros se movendo, mas com uma lentidão aterrorizante, como se estivesse se preparando para algo maior. Eu olhei para o relógio, e então, o som das vozes, o sussurro das sombras, as risadas distantes, tudo começou a se intensificar, como se o ciclo estivesse se reiniciando. A casa, o vigilante, tudo estava voltando à sua forma original, como uma memória que se repete sem fim. O que eu havia enfrentado não era um fim, mas apenas o começo de um novo ciclo, uma nova eternidade de tormento e escuridão. Antes que eu pudesse compreender o que estava acontecendo, tudo ao meu redor se dissolveu, e eu fui engolido pela escuridão mais profunda.